Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra Sexo e Destino do Espírito André Luiz. Na semana passada, fizemos a primeira parte do capítulo 7º, um capítulo de reencontro, de reerguimento, muito emocionante, que, pela sua beleza, nós decidimos fazê-lo em dois trechos, em dois momentos, e que hoje vamos terminar. Para a gente terminar o capítulo, nós vamos retomar um pouquinho o final do capítulo anterior, assim nós poderemos vivenciar aquelas emoções e dar seguimento com o restante dessa história. Lembramos que todo esse capítulo, esse momento de despertamento, não só para os personagens, mas para todos nós, eles correspondem a uma história verdadeira, uma história verídica. André Luiz conta isso lá na introdução, que teve, obviamente, por motivos de preservar reputações, os personagens tiveram seus nomes omitidos, mudados, mas com a autorização deles, na possibilidade de serem suas histórias transpostas numa obra como esta. Então não estamos falando de ficção, estamos falando de uma vida real. E se você se recordar ao final da primeira parte, eu havia dito a você, se você ficou com ódio, se você ficou indignado, se você sentiu aversão como homem ou mulher pela história e você deseja que esses personagens sejam execrados, como nós no primeiro impulso costumamos fazer com as pessoas que erram, nunca conosco quando erramos, né? Mas com os outros. Eu disse a você, tenha calma, espere, não faça nenhum juízo temerário, prévio, a priori, não, espere a continuidade. E nós estamos já na metade da segunda parte, estamos vendo como a bondade de Deus ergue estruturas floridas sobre ruínas. Me recorda um dos títulos do Espírito Lúcio, aliás, o primeiro livro que ele psicografou, nos usando como médiuns. Ele dá ao livro o título Há Flores sobre as Pedras. E aqui poderemos dizer que as flores estão nascendo sobre ruínas morais. E que graças a isso, colocando coisas boas no momento da dor, do sofrimento, o ser humano se agarra às esperanças, à própria vergonha de ter errado, e dali recobra forças para ser diferente. Enquanto estamos no oba-oba, na festança, enquanto estamos embriagados pelas facilidades do mundo, nos satisfazemos em sermos mundanos como todos são. Mas quando as consequências de nossos atos, quando as nossas invigilâncias, as nossas maneiras mundanas, acostumadas com as coisas da terra, elas começam a produzir os efeitos nocivos, então o ser humano começa a perceber que há um outro objetivo que não pode ser aquele. Muitos precisam perder tudo, precisam enterrar todas as vantagens materiais no jogo, na droga, nos gastos excessivos, para que quando de verdade lhe faltar o que comer, por ter perdido tudo, então sentir como foi tolo, como agora lhe está faltando o que antes era abundante, e agora então precisa pedir esmola, precisa varrer casa, varrer o jardim, limpar, podar planta, para poder ganhar o almoço. Coisa que ele tinha em abundância e não valorizou. Assim, o amor divino, que está sempre disponível, pede que durante a nossa abundância
nós sejamos caridosos. Que quando temos dinheiro guardado, quando temos recursos em grande quantidade, nos lembremos de ajudar. Porque nós vamos perder isto. Seja porque vamos desencarnar e não vamos levar, seja porque nossa insensatez vai gastar com besteiras que não representarão nada de bom para nós, seja porque algum ladrão vai roubar. Aquilo que Jesus disse: juntai os vossos tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não come. E esta lembrança falta muita gente na abundância. E depois que o ladrão rouba, ela fala: por que eu não doei? Por que eu não fiz o bem com esse dinheiro? É porque o seu egoísmo não deixou. Porque a sua invigilância se agarrou como uma craca no costado de um navio para dali não sair, até que alguém vem e raspa. Quando você podia ter sido inteligente o suficiente para investir em favor de você mesmo, ajudando outras pessoas, outras coisas a serem melhores com esse dinheiro que vai ficar. Pense se você não pode dar às suas qualidades um destino melhor do que se olhar no espelho, analisar o rendimento cada vez maior dos seus investimentos, contar quantas escrituras você já juntou e se orgulhar disso. Veja se não há alguma coisa mais perene para você fazer com esses orgulhos. Sou um vencedor. Do quê? Vencedor da matéria e um derrotado na alma? É isso que vai valer para você? Agora o Cláudio está descobrindo isso. E nós vamos voltar. Acompanhem conosco o texto um pouco antes daquilo que nós terminamos no programa anterior, para nós voltarmos a sentir estas emoções. Acompanhem conosco. Estamos no quarto de Marita. O irmão Félix agora se aproxima dela, que está já ao ponto do processo de desencarnação. Já desligaram Moreira da sustentação vibratória dos pulmões já cansados da moça. Depois disso, está aí no texto, o irmão Félix, impondo as mãos naquela cabeça despenteada, transmitiu a ela um repentino calor, uma energia. Marita assumiu inesperada agilidade, senhoreou inopinada força mental. Supunha-se reviver, renascer. Agora ela escutava os ruídos à sua volta com extrema acuidade. Era muito simples sentir, ouvir até o sussurro. O benfeitor, então, irmão Félix, acercou-se do pai, Cláudio, e disse algo no seu ouvido. Por certo, diz André, sugeria a ele conversar, despedir-se da filha. O pai, então, tocado pelo mentor espiritual, se levantou, revestido de estranha coragem. Cláudio se ergueu, avançou 2 passos, ajoelhou-se ao pé da agonizante. Pousou a cabeça rente ao corpo imóvel, mas a intensa emotividade lhe traiu as energias. O choro abalava-lhe os membros, ao jeito de uma tempestade sacudindo os galhos de um tronco prestes a cair. Marita, e você vê a imagem do projeto Imagem mostrando esse momento, Marita percebia-lhe o ofegar do tórax nessa escalada ascendente dos soluços e ela desejou acariciá-lo. Contudo, os seus braços se afiguraram parafusados à cama. Amparado nas forças magnéticas do irmão Félix, que passou a apoiá-lo inteiramente, Cláudio cobrou ânimo, recolheu o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que havia deixado na cadeira próxima, e falou com voz trêmula: filha do meu coração, se você me escuta, atenda a seu pai por piedade. Perdoe-me. Não sei se você sabe que estou transformado. Conheci Jesus, minha filha, e sei hoje que Deus é misericórdia, que ninguém morre, ninguém. Sei que a justiça está em nós mesmos,
que sofremos pelos males que praticamos. Mas Deus não nos recusa o resgate. Eu compreendo, Marita, o mal que fiz a você. Sou um criminoso, mais nada. Pense, minha filha, no remorso que carregarei pelo resto da vida. Você sabe que vou agora caminhar sem ninguém, aguentando a solidão que eu mereço. Aonde você estiver, filha, compadeça-se do seu pai. Confie em Jesus e nos bons espíritos. Eles sabem que você não se suicidou. Sabem que eu sou um assassino. Ah, minha filha, pense nesta palavra tão triste, assassino. Ajude-me a lavar essa mancha da consciência. Rogue por mim aos enviados do Cristo, para que eu tenha força de fazer o que eu devo fazer. Cláudio fez ligeira pausa, ao ver que o rosto da filha se cobria de lágrimas, e desejando reconhecê-la devolvida à própria consciência, para que lhe assinalasse a renovação, teve a íntima certeza de que ela o escutava em plena lucidez. E que, obviamente, assim lhe bendizia os votos de melhoria. Aflito e esperançoso na convicção de que estava sendo ouvido e entendido, ele continuou dizendo: apesar de tudo, filha querida, não fique triste com minha súplica. Sou um réu, mas tenho esperança. Veja a revelação que eu achei. A revelação de Jesus. E em seguida, com as mãos trêmulas, num gesto de piedosa confiança, colocou o livro na mão da filha, sem movimento. A filha desperta registrou a presença do volume sobre os dedos rígidos e respondeu com um pranto mais vivo, mais abundante. Encorajado por essa manifestação de inteligência, Nogueira levantou a voz e rogou-lhe escutasse o que tinha a dizer. Declarando saber-se diante de amigos espirituais que também lhe testemunhariam a sinceridade e certo de que empenhava a própria alma nas afirmações que ele se dispunha a formular, abriu-se a filha, confessou ali diante dela todas as faltas de que se acusava, relatou a ela o drama da mãezinha Aracélia, afirmou que sinceramente ignorava que ela fosse a filha dele, o que apenas ficou sabendo naquela noite pela informação de Márcia, porque, leviano e inconsequente como ele havia sido na mocidade, ele acreditava erroneamente que Aracélia era uma prostituta que desempenhava o papel de companheira para vários homens, que qualquer um deles podia ter sido o pai. Contou a Marita que a esposa o chamara à realidade naquela noite terrível na casa de Crescina. Descreveu como se abatera, atormentado pelo arrependimento, desde que vira prostrada, abatida, a sua filha. Implorava-lhe perdão por havê-la induzido ao suicídio. Comunicou a ela haver lido e aprendido muito sobre reencarnação desde o primeiro dia do hospital e afirmou-se convencido de que os dois se achavam ligados através de múltiplas vidas. Disse que a paixão alimentada por ele teria sido fruto da invigilância e da crueldade que ele ainda carregava no coração. Ele acrescentava, porém, ali, diante dos padecimentos dela, que lhe constituíam sentença de dor inapelável, que ele prometia regenerar-se, por mais difícil que fosse o reajuste. Terminada a longa exposição, que a filha Marita registrou comovidamente frase por frase, Nogueira retirou o livro da mão pequenina e descarnada, terminando de falar em um choro convulsivo. Tenho orado e tenho recebido a misericórdia de Deus para mim, que sou um malfeitor. Mas
Se a bondade infinita me pode favorecer ainda com uma nova esmola, eu te peço, me abençoe, filha querida, me dê um sinal de benevolência antes de você ir embora. Se você está ouvindo o réu que eu sou, me acompanhe neste desejo. Ore também, rogue a Deus forças, mova um dedo só, para que eu saiba que você perdoou seu pai. Não me deixe na incerteza, agora que vou recomeçar o destino, entregue as consequências de minhas próprias faltas. Registrando os soluços do pai, que lhe revolviam a alma, a jovem, a filha, se associou aos votos que ele fazia. Desejou ansiosamente, veementemente, intensamente satisfazer-lhe o pedido. Perdão, perdão. A palavra ressoava ali no espírito, a maneira de um cântico que descesse do céu, ecoando nas paredes em volta. Perdão, aquelas 6 letras enfileiradas em forma de sons. Pareceram-lhe música da eternidade que estivesse sendo executada no firmamento, em trompas de estrelas, cujos brandos acentos lhe aliviavam o coração. A pobre menina concentrou todas as energias num pensamento de confiança, de gratidão a Deus, e rogou mentalmente: perdão, Senhor, perdão para meu pai, perdão para mim, perdão para todos os que erraram, perdão para todos os que caíram. Suas percepções se aguçaram e sentiu-se como que banhada de uma alegria indescritível. Olhou Cláudio de forma diferente agora. Olhou Moreira em lágrimas e, alongando a atenção mais serenamente ao redor do leito, ela viu-nos a todos. Irmão Félix, em silêncio, lhe endereçou emanações magnéticas a determinada área do cérebro. E Cláudio, atônito, surpreso, viu a sua mão direita, que não tinha força, viu a mão levantar-se. Agoniado e reconhecido, tomou ansiosamente aqueles pequenos dedos frios e quis dizer: obrigado, meu Deus, tentando em vão movimentar a garganta que os soluços embargavam. Porém, em lugar da palavra dele, foi a voz de Félix que se ergueu de nosso lado, nos arrebatando em uma oração, dizendo de sua alma: Senhor Jesus, nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento, nestes dias de trabalho e de espera. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, pelos minutos de dor que nos despertaram as consciências. Obrigado por estas 2 semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não nos foi possível fazer em 50 anos de esperança. Em te alçando nosso agradecimento e louvor, nós te pedimos ainda, por misericórdia, Senhor, lança a tua bênção na irmã que se despede e no companheiro que vai ficar. Transforma-lhes a dor em renovação, a mágoa em regozijo, em alegria. Recebe dele, Senhor, o pranto, como sendo a oração que te elevam.
te aguardando a paz no caminho. Entretanto, mestre, não te suplicamos a piedade somente para eles. Estes irmãos bem-amados, que consideramos filhos da nossa alma, suplicamos a você amparo para todos os que resvalaram nos enganos do sexo desorientado. Quando nos ofereceste o sexo, por estrela de amor a brilhar, assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência. Ah, Senhor, consente que possamos relacionar diante de Ti aqueles irmãos que as convenções terrestres tantas vezes se esquecem de nomear quando Te dirigem o coração. Abençoa, Senhor, aqueles que se perderam na loucura, no infortúnio, no sofrimento, em nome do amor que não chegaram a conhecer. Socorre nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar. E corrige com a Tua generosidade aqueles que as induziram para viciações das forças sexuais. Acolhe, Senhor, as vítimas do aborto, arrancadas violentamente do ventre materno, dentro dos prostíbulos ou em lugares que a impunidade acoberta. E ao mesmo tempo, retifica sob Teu auxílio estas mães que não vacilaram em asfixiar-lhes ou degolar-lhes os corpos em formação. Restaura as criaturas sacrificadas pelos abandonos afetivos, que não souberam encontrar outro recurso, que não o suicídio ou o manicômio, para ocultarem o martírio moral que lhes superou a capacidade de resistência. Mas, Senhor, compadece-te também de todos aqueles que lhes zombaram da ternura, que abusaram delas, que transformando-se quase sempre em carrascos sorridentes e endurecidos, fizeram isso. Protege os que renasceram desajustados no clima da inversão sexual, suportando constrangedoras tarefas ou padecendo inibições regenerativas, e ao mesmo tempo recupera aqueles que se reencarnaram nessa prova sem forças para sustentar as obrigações assumidas, afogando a existência na própria devassidão. Recolhe as crianças que foram violentadas e renova com a Tua generosidade os estupradores que se animalizaram inconscientes. Agasalha os que rolaram na desencarnação prematura por causa de golpes homicidas, das tragédias da insatisfação e do desespero. Mas ampara também aqueles que lhes tornaram os verdugos padecentes, os carrascos que sofrem, agora castigados pelo remorso. Seja dessa liberdade atormentada de angústia, ou no espaço estreito das prisões. Mestre, digna-te reconduzir ao caminho justo os homens e as mulheres, nossos irmãos, que dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza, não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao consórcio doméstico, ao matrimônio que eles escolheram. Reequilibra, Senhor, aqueles que fazem da noite um pasto para a demência. Conforta aqueles que exibem mutilações e moléstias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras vidas. Reabilita a cabeça desvairada dos que exploram a fonte de trevas da prostituição. Regenera o pensamento insensato
dos que abusam da mocidade, propinando a ela entorpecentes, oferecendo-lhe drogas, e sustenta aqueles que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as receberam na terra como medida expiatória aos desmandos sexuais a que eles se afeiçoaram em outras vidas. E que, nesta situação, muitas vezes sucumbem de abatimento, de desalento, em um cativeiro familiar, sob o desprezo de parentes insensíveis, a cuja felicidade eles consagraram a sua juventude. Senhor, estende também a mão misericordiosa sobre os corações retos e enobrecidos. Desperta aqueles que repousam nos ajustes legais, acatados das organizações terrestres, e esclarece os que respiram em lares, revestidos pela dignidade que mereceram, a fim de que tratem com humanidade e compaixão aqueles que ainda não podem imitar-lhe os princípios, imitar-lhe os bons exemplos. Ilumina o sentimento das mulheres engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho, para que elas não desamparem aquelas outras que até agora ainda não conquistaram a maternidade premiada pelo respeito do mundo. E que tantas vezes estas têm que suportar a brutalidade dos filhos nos prostíbulos. Sensibiliza o raciocínio dos homens, que envelheceram honrados e puros, de modo a que não abandonem os jovens desditosos e transviados, infelizes e desencaminhados. Senhor, não permitas que a virtude se converta em fogo no tormento dos caídos, e nem permitas que a honestidade se faça gelo nos corações. Tu, que desceste as vielas do mundo para curar os enfermos, sabes que todos aqueles que caminham na terra, atormentados pela carência de alimentação afetiva ou alucinados pelos distúrbios do sexo, são doentes e infelizes, filhos de Deus, necessitados de tuas mãos. Inspira-nos em nossas relações uns com os outros e clareia-nos o entendimento para que saibamos ser agradecidos à tua bondade para sempre. Quanta coisa, quanto amor que não esquece de nada, quanto amor que agradece pelas rosas, mas que pede pelos espinhos. Quanto amor que saboreia o fruto doce, mas não esquece de pedir pelo esterco, na raiz da árvore. Quanto amor que ampara aquele que é vítima, mas que com mais afeto ampara o que causou a dor da vítima. Como é lindo, Deus, aquilo que o Cristo nos ensinou. Que o amor é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com todas as forças do seu coração. E amar o próximo como a você mesmo. Não importa quem seja ele. Quando será o dia que vamos sentir isto? E que assistamos a algum programa grotesco na televisão e oremos pelas pessoas que estão fazendo aquilo?
algum noticiário de violência. E peçamos a Deus por aqueles que praticaram aquelas atrocidades. Quando que nossas preces se erguerão da terra pelos espinhos, não só pelas flores? André Luiz, então, depois que escuta essa oração magistral desta alma, nos conta. E você vai ver também a imagem do projeto Imagem. Quando o irmão Félix parou de falar, o compartimento se demorava invadido pelo clarão que se lhe exteriorizava do peito. Contudo, não éramos somente nós, os comandados dele, que trazíamos ali o espírito subjugado por intensa emoção. Não, todas as entidades desencarnadas em serviço no hospital, mesmo aquelas que se vinculavam a outros cultos religiosos, entravam em fila à frente do acanhado recinto, discretas e atenciosas. Espíritos ignorantes e vampirizadores, em trânsito nos sítios próximos, acorreram para junto de nós, atraídos pelo jorro de luz solar que o aposento irradiava em todas as direções. E muitos deles, a curta distância, baixavam a cabeça, emocionados e reverentes. Aquele quarto dessa venerável instituição socorrista, em plena noite, na Rua do Resende, no Rio de Janeiro, ele se parecia a um radiante coração de tijolos de cimento, constelado, repleto de amor. Cláudio nada ouvia, mas empolgado pelas vibrações calmantes do ambiente, chorava de manso, percebendo a mão gélida que se colara à sua, afrouxando a pressão do adeus. Agoniado, olhou o semblante da filha e notou que a palidez da morte dele esboçava o último sorriso. Levantou-se e fechou cuidadosamente aquelas pálpebras cansadas, orvalhando-as com suas lágrimas. No entanto, junto com ele, Moreira, o espírito, não continha os soluços. Telmo, uma das entidades presentes, aplicava passes anestesiantes à jovem, e o médico espiritual, que se havia incorporado ao trabalho da equipe, cortou os últimos ligamentos que ainda retinham a alma presa ao corpo inerte, indefeso. Quando viu Marita, liberta e agasalhada nos braços de Félix, parecendo-se uma criança cansada e adormecida, Moreira, na aflição e na humildade dos que se esquecem integralmente para destacarem os que mais amam, perguntou desolado: irmão Félix, o que eu vou fazer a partir de agora? Tão inútil que eu sou? O instrutor respondeu, abençoando-o com o olhar: Moreira, nós somos uma família só. Muito em breve você terá o necessário, de modo a retomar o convívio de Marita, que pede nesse momento paz e refazimento. Mas, diz Félix, antes disso, somos nós, Moreira, os companheiros que te pedem ajuda. Sabe, Marina, a irmã Marina sofre. Está no hospício. Precisamos libertá-la. Contamos com você.
como quem tudo espera de um amigo, de um irmão. Moreira, o ex-assessor de Cláudio, desejando demonstrar uma correta submissão, se pôs de joelho, deixou pender a fronte, confundido ao reconhecer que o orientador Félix lhe rogava, lhe pedia que ele sanasse uma brecha que ele próprio, Moreira, havia agravado quando atacou Marina, alguns dias antes. E em pranto, Moreira prometeu atender à obrigação que Félix lhe pedia. Tudo o que desejava agora, acentuou, era aprender, ajudar, dedicar-se ao bem e trabalhar. Aqui André Luiz se dirige a todos nós, não mais contando a história, mas nos exortando às coisas do Espírito. Dirige-nos, André Luiz, um pequeno discurso ao leitor, dizendo o seguinte: felizes da terra, quando vocês passarem ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastem do pensamento a ideia de lhes acelerar a morte. Acompanhando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, realizam tarefas enobrecedoras, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Por agora, vocês ignoram o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajante que sonha a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se vocês não se sentem capacitados para oferecer-lhes uma frase de consolação ou o socorro de uma prece, se afastem deles, deixem-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança, com que as luzes de outras auroras lhes orvalham a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, nestas horas finais, quase sempre traduzem cânticos de alegria diante da imortalidade que lhes reluz do além. Companheiros do mundo, que ainda trazem a visão limitada às estruturas da carne, aos arcabouços de cal dos ossos, por amor aos vossos sentimentos mais preciosos, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos olham e veem, destinados à lousa, à laje que a poeira corrói. Não, eles são filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vocês chegarão. Não o matem, não antecipem a morte, não atrapalhem o trabalho amoroso de espíritos que querem resgatar os caídos. Diz André para todos nós: não sejam juízes de um processo para o qual vocês não foram destinados. Apoiem, amparem, orem, suportem, ainda que com dor no coração, os momentos finais da aflição de alguém que sofre, os estertores da despedida. Mas respeitem, porque esse é o momento em que aquela alma pode estar sendo preparada
para deixar os erros do passado, para perdoar e pedir perdão. Não mate a esperança no coração dessas criaturas. Se você não é capaz e não tem força de fazer diferente, se afaste. Vá rezar num canto sozinho. Mas não pense que enfiar uma agulha com veneno vai ajudar aquele que está padecendo. É o supremo gesto do egoísmo, de quem ainda tem vida e que não quer mais ver a dor do outro. É egoísmo da nossa parte matar quem nos está incomodando com a própria dor dele. Amor é aquele que vai até o fim, que vê o outro perecer segurando-lhe a mão e dizendo: você vai estar vivo, você estará melhor. Isso é o amor. Terminada a exortação de André Luiz, ele nos encerra o capítulo dizendo: ao entardecer daquele dia, Agostinho e Salomão acompanharam Cláudio e os despojos da filha até o cemitério do Caju. Cerimônia simples que a prece consagrou. De volta, Cláudio Nogueira, triste e desanimado, despediu-se dos amigos na Cinelândia e tomou um táxi para o Flamengo. Alcançou o prédio, subiu e, sedento de companhia, abriu a porta. Vasculhou cômodo por cômodo e sentiu frio no corpo e na alma. No apartamento deserto, onde ele morava, não havia ninguém. Que você tenha, na emoção de seu espírito, a certeza da beleza do amor. Que se você tem mágoa de alguém, perdoa agora. Ore por ela, por ele, por quem for. Se você fez mal para alguém, procure esse alguém e peça perdão. Se já estiver no outro plano, peça perdão do mesmo jeito. E se você não tem como reparar o mal que fez para um, faça o bem para outros, em homenagem àquele que você prejudicou. Mas não deixe para depois. Não deixe que a poeira do tempo cubra o espinho. Porque enquanto você não transformá-lo em flor, mesmo coberto de pó, ele continuará sendo espinho. Capítulo maravilhoso que nos toca. Não julgue os que caíram, ajude-os. E se não pode fazer direto, ore por eles. Todas estas lições são maravilhosas, mas são o preâmbulo de outras ainda mais lindas que os capítulos seguintes nos esperam. Aproveite. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero você no próximo Espírito da Letra. E muita paz.